Bom dia a todos, meus amigos. Estamos começando agora mais um Minuto Tributário para a gente atualizar você nesta manhã de terça-feira, dia 18 de maio de 2021, para você começar o dia bem mais leve e um pouco inteirado aí das discussões que vêm ocorrendo, seja em âmbitos de tribunais judiciais, administrativos, ou o que é que vem se discutindo em teses judiciais, em questões, leis novas ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Como vocês sabem, na semana passada começou e terminou o julgamento acerca da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, no que importa aos embargos de declaração do processo referência que estava no Supremo Tribunal Federal, é o RS 574706, e vocês já sabem qual foi o desfecho. E aqui, como vocês já imaginam, a gente vai discutir primordialmente, se não esse minuto tributário todo, sobre este tema. Pouco lá no final falaremos sobre outros temas, mas o foco da gente vai ser justamente esse. Quais são as grandes discussões que vão decorrer daquele julgamento? Como você já sabe, no minuto tributário anterior falamos do voto da ministra Carmen Lúcia. Esse voto foi muito significativo porque ele prevaleceu em toda a parte no Supremo Tribunal Federal. Logo, o ICMS a ser excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS, assim como a gente já conversou sobre isso no minuto tributário passado. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, quem não tem muito conhecimento sobre o tema, vá lá, dê uma olhadinha. Mas o ICMS a ser excluído é o ICMS faturado, não o ICMS pago. E aí a gente já relatou no último minuto tributário acerca das consequências que existem em qual ICMS você vai excluir. E eu aqui me arrisco a dizer que o faturado, por vezes, ele pode chegar a ser 10 vezes maior do que o pago. Isso porque, por vezes, o pago conta com incentivo fiscal e óbvio que se tem incentivo fiscal e você deduz daquele ICMS que já tem a dedução do crédito, que é decorrente da não cumulatividade do ICMS, você tem uma quantia extremamente minorada de ICMS a ser excluído das bases do PIS e da COFINS se você decidisse pelo pago, mas me parece que prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia, 8 votos a 3, tá? 3 foram favoráveis ao pago e 8 favoráveis ao faturado, prevalecendo o voto da relatora. Modulação dos efeitos. Prevaleceu também o entendimento da relatora. A ministra Carmen Lúcia, como eu já antecipei para vocês, ela previu que a modulação dos efeitos ocorreria a partir do dia 15 de março de 2017, que foi justamente quando o julgamento teve um fim e foi proclamada em alto e bom som a tese de que o ICMS não se inclui na base de cálculo quer do PIS e quer da COFINS. Salvo engano, o ipsilitris foi exatamente isso, a tese firmada pela ministra Carmen Lúcia e que teve ali o aval da maioria dos ministros do Supremo. E ao término desse julgamento, os ministros, por bem, entenderam que a modulação dos efeitos deveria ocorrer a partir daquela data. Também conversamos no minuto tributário anterior sobre o que era a modulação dos efeitos e qual a repercussão que isso vai ter. Modulação dos efeitos, aqui de maneira muito resumida, é um momento a partir do qual se fixa a inconstitucionalidade de uma determinada norma, que sempre foi inconstitucional, e chega e se fixa um marco temporal, uma linha no tempo, para que aquela norma venha a ser inconstitucional, afetando todas as empresas que não se movimentaram. Um ponto importante é que fizeram ressalvas de alguns processos, aqueles que já estavam em tramitação, dentre eles também não apenas processos judiciais, como os processos administrativos, acabaram, por questão de segurança jurídica, não sendo afetada pela modulação dos efeitos. E aqui, só passando para vocês, precisava ali ao todo de 8 votos para que houvesse modulação dos efeitos, com a possibilidade até de discussão se seria maioria simples ou maioria absoluta, o quórum qualificado de 2/3 dos ministros. Isso é uma discussão que poderia ter, mas afinal das contas passou ali que 8 ministros foram favoráveis à modulação dos efeitos e 3 foram contrários. Logo, não se discutiu qualquer outra intercorrência que poderia surgir se, para a questão da modulação dos efeitos, deveria ter um quórum qualificado de 2/3 ou um quórum de maioria simples, com base em outros precedentes do Supremo Tribunal Federal que vieram aí aceitando, para alguns casos, acerca da constitucionalidade de normas, a maioria simples.
Não me parece, talvez, que fosse o caso desse julgamento, mas seria uma discussão possivelmente levantada pelos ministros, tá bom? E a modulação dos efeitos, prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia, e vamos falar em exemplos concretos. Ações propostas até dia 15 de 3 de 2017, elas estão resguardadas pela modulação dos efeitos, tá? Então, esse é um ponto importante. Se você propôs a ação dia 14, dia 15, significa que você consegue recuperar 5 anos de PIS/COFINS sobre o ICMS. No entanto, ações propostas após 15 de março de 2017, elas podem, veja que eu estou dizendo uma condicional, podem, não necessariamente serão, afetadas pela modulação dos efeitos, tá bom? Por exemplo, você propôs a ação dia 16 de março de 2021, de 2017, perdão, você terá ação afetada pela modulação dos efeitos e não conseguirá, via de regra, repetir os últimos 5 anos se o processo ainda se encontra pendente. Então, essa é uma discussão interessante. Se o processo está pendente, vamos em frente. A ação rescisória. O que é que acontece na prática? Muitos casos que foram propostos após 15 de março de 2017, eles já transitaram em julgado, porque cada TRF, Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância judicial que estava apto a julgar este tema, por ser um tema federal, alguns TRFs passaram a aceitar e passaram a não suspender processos acerca da exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS e acabaram, independentemente se o processo foi proposto antes ou depois, 15 de março de 2017, acabaram dando um aval em favor do contribuinte e o contribuinte teve aquele seu trânsito em julgado do processo, que é quando não cabe mais recurso, após após o dia 15 de março de 2017 e, obviamente, após a propositura da ação e antes do julgamento do Supremo. Tá? E nessa situação, o que é que acontece? Sai noticiando um valor econômico recentemente no seguinte sentido, que a Procuradoria da Fazenda Nacional pode tentar derrubar as decisões da exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS que foram propostas posteriores a 2017 e antes desse julgamento aí dos embargos de declaração, pela questão da modulação dos efeitos. Isso, existe uma forma autônoma para você que eventualmente seja empresário, que você pode discutir títulos judiciais transitados em julgados, aqueles que terminaram, após o término do processo, poderia fazer via discutir algumas decisões judiciais, sendo que, para que haja essa discussão, existe uma série de requisitos, dentre eles haver um vício processual, uma corrupção do determinado juiz da causa, dentre outros fundamentos que são raros, são excepcionais, e que poderia gerar a rescisão do título judicial, mas que hoje muito se discute se essas ações, se caberia a ação rescisória para discutir quando houvesse a modulação dos efeitos e a sua ação que transitou em julgado fosse afetada, seria afetada, melhor dizendo, se poderia ser proposta essa ação rescisória. Essa é uma discussão que me parece, assim, eu vou dar minha opinião pessoal, me parece que não seria por meio de ação rescisória, mas eu entendo que essa será uma discussão aí da vez, será levada para o judiciário, certamente aí, um determinado período de tempo aí, descobriremos como o Superior Tribunal de Justiça vai interpretar, muito possivelmente, o Código de Processo Civil, justamente no capítulo da ação rescisória, se cabe ou não a ação rescisória sobre quando se trata ali de ações que poderiam ser afetadas pela modulação dos efeitos e não foram porque transitaram o julgado antes, tá bom? Esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante é se a modulação dos efeitos afetaria as execuções fiscais em curso. E aí existe uma série de correntes doutrinárias, enfim. Porque o que acontece? Uma ação de execução fiscal é a forma, é o método de cobrança que tem a União e os estados e os municípios de compelir ao contribuinte a realizar o pagamento sob pena de ter os seus bens ali restringidos por meio de uma decisão judicial. E o que acontece na prática? Algumas execuções fiscais foram propostas anteriores a 2017, outras foram propostas posteriores a 2017, e a questão que fica é, a ação de execução fiscal que foi proposta anterior a 2017, por exemplo, seria ela afetada pela modulação dos efeitos? E aí eu questiono a vocês, o que é que vocês acham? Por exemplo, existem execuções fiscais que não têm nenhuma discussão por parte do contribuinte. Ou seja, existe ali uma execução fiscal de PIS/COFINS,
certamente parte daquele PIS/COFINS que está sendo cobrado daquele contribuinte tem um ICMS incluso na cobrança, porém o contribuinte nunca discutiu isso, seja até 2017 ou após. Poderia o contribuinte se valer da data da propositura da ação de execução fiscal, que é um mecanismo utilizado pelo fisco, para alegar que não foi afetada aquela discussão pela modulação dos efeitos? Essa é a primeira questão. Segunda questão é se, não sendo essa primeira hipótese, poderia esse contribuinte que propôs o embargo da execução em tempo hábil, ou seja, até dia 15 de março de 2017, para discutir esse débito que já está sendo cobrado por execução fiscal. Poderia ser ele beneficiado pela execução fiscal, já que ele levou aquela discussão, quer dizer, poderia ser beneficiado pela tese firmada no STF, já que ele propôs a ação antes do período do dia 15 de março de 2017. E a terceira questão que eu trago para avaliação de vocês é se o contribuinte tem uma execução fiscal anterior a 15 de março de 2017 de PIS/COFINS, que tem ICMS sendo compondo a base do PIS e COFINS, certamente, se esse contribuinte ele poderia ter discutido essa cobrança por meio de exceção de preexecutividade antes ou após 15 de março. Isso é importante. Antes de 15 de março, cai na mesma lógica, talvez, desses embargos de execução que eu falei. Mas posterior a 15 de março, veja que aqui eu estou falando de exceção de preexecutividade, que trata de matéria de ordem pública, que é matéria acerca de constitucionalidade de norma, se ela poderia ser um instrumento hábil para gozar e fugir da modulação dos efeitos aplicada pelo Supremo e levantar essa discussão mesmo após essa modulação dos efeitos. Tá? Aqui vale salientar que uma exceção de preexecutividade é uma petição simples que não tem caráter de ação autônoma, como é os embargos de execução. Então tem uma grande diferença aí a forma hoje que se discute. Semelhantemente à ação de embargos de execução, a ação não, né? O mecanismo processual que gera uma ação autônoma dos embargos de execução encontra-se as ações anulatórias. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, vai haver discussão sobre isso, e dando meu posicionamento aqui, muito possivelmente, o fato de ter levado a discussão anteriormente, a 15 de março de 2017, isso será muito debatido pelo fiscal, pela Procuradoria da Fazenda Nacional e certamente pelos contribuintes, e muito me parece que os contribuintes ali têm um direito bom. Posterior a isso, me parece que a exceção de preexecutividade vindo a discutir esse direito pode ter, por tese, um direito bom. Tá? Então, aqui deixando minha opinião para vocês. Vamos em frente. Outro ponto que sai no valor econômico, que foi muito interessante, é acerca da exclusão do ICMS das duas bases de cálculo. Tá? Como eu já falei anteriormente também, o PIS e a COFINS, para quem é do lucro real, ele é recolhido, em regra, por uma sistemática, que é pela sistemática da não cumulatividade. Tá? Aquelas empresas que recolhem PIS/COFINS, que recolhem o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido, recolhe PIS/COFINS, em regra, por outra sistemática. Tá? Guarde essa expressão, em regra, porque existem exceções a esses casos. Na prática, quem está no lucro presumido, em regra, está no regime da cumulatividade. Recolhe 3,65 de PIS/COFINS somadas sobre a receita bruta. Se eu faturei 1 milhão no mês, eu multiplico 1 milhão vezes 3,65% e acho o quanto de PIS/COFINS eu vou pagar. Por outro lado, se eu sou PIS/COFINS, se eu sou optante do lucro real e recolho PIS/COFINS pela não cumulatividade, em regra, a minha empresa tem o direito de tomar crédito do valor total dos custos de mercadorias adquiridas, se eu compro mercadoria para revenda, de custo de mercadoria adquirida, tomo crédito de 9,25 sobre o valor total do custo, ou seja, se eu tive um custo de 1 milhão, eu tomo crédito de 92.500. E pego esse crédito para bater justamente o débito. O débito identifico a minha receita bruta, que seria tributável pelo PIS e COFINS, por exemplo, 2 milhões, e multiplico por 9,225%. Achando o PIS e COFINS sobre a receita bruta, que é justamente a base de cálculo do PIS e COFINS, eu deduzo esse crédito gerado, esses 92.500. Aí eu pegaria basicamente 190 mil, arredondando,
diminuiria de 92.500 e acharia ali 92.500 de PIS/COFINS a pagar, tá? Aí a grande discussão que surge, talvez hoje, pelo fisco, é se para as empresas que propuseram a ação pedindo para excluir o ICMS faturado das bases do PIS e da COFINS, se tem que ser excluído o ICMS das duas bases, o faturado das duas bases, da base da entrada, que propriamente dito não se chama base de cálculo ali, porque a base de cálculo tem que estar intimamente ligada ao fato gerador, e o fato gerador do PIS e COFINS é a receita bruta, logo a base de cálculo só é uma, que a base de cálculo é o valor da multiplicação da alíquota, 9,25, sobre a receita bruta da empresa, mas se eu utilizaria a exclusão do ICMS dessa base da entrada, que não é base de cálculo, aqui eu volto a ressaltar, e excluiria dela o ICMS também, porque assim eu diminuiria meu crédito de PIS/COFINS, e eu que ganhei a ação excluiria também da saída, tá? Justamente da minha receita bruta. Essa é uma discussão que vai rolar, já está rolando para algumas empresas que propuseram ações judiciais e tiveram trânsito em julgado, inclusive, já soube por alguns colegas advogados que participaram de um debate muito interessante que fizemos lá pela ITS, justamente, no YouTube, e esse vídeo está disponibilizado para vocês, com a opinião de vários grandes tributaristas, como o amigo Diego Meguita, como o Diogo, como o Vinícius, enfim, vários outros colegas tributaristas, que Papini também, que é aqui de Alagoas. Fiquem à vontade para dar uma olhadinha nesse vídeo do YouTube, porque discutimos todas essas intercorrências nas filigranas, nos mínimos detalhes, tá? E essa é a discussão da vez. E algumas empresas já vêm sendo autuadas que têm ação judicial por isso, tá? Minha opinião pessoal, não há que ter uma interpretação retroativa, principalmente porque antigamente a instrução normativa do PIS e da COFINS, anterior a 2019, salvo engano, ela era muito clara que você tomava crédito também do custo com o ICMS da entrada, tá? Ela era muito clara, após a nova IN do PIS e da COFINS, passou a ser subtraída, mas isso não modifica a normatização da Receita, tampouco a Lei 10.833 e 10.637, que são as leis do PIS e da COFINS não cumulativos, tá? Não modifica, a lei é muito clara, é o valor total do custo de aquisição de insumos, se você é uma indústria, de produtos, se você compra para revenda, tá bom? Vamos em frente. Acha que é possível novos embargos? Sim, eu acho que neste caso vai ter novos embargos para discutir alguns pontos que não ficaram tão claros, como, por exemplo, essa questão da exclusão do CMS das duas bases. Isso aí eu acho que vai estar nos embargos da Fazenda. Com relação à modulação dos efeitos, muito possivelmente quanto à data que foi fixada, porque alguns ministros disseram dia 15 de 3 de 2017. Barroso, por exemplo, foi o ministro que eu me lembro, ele falou da data da publicação da ata. Então, se formou a maioria qualificada, os 2/3 de 8 ministros, a favor da modulação dos efeitos. Um dos ministros teve uma postura mais conservadora com relação à data e fixou como data para a modulação dos efeitos a data da publicação da ata de julgamento. E a ata de julgamento foi publicada dia 20 de março de 2017 e não dia 15 de março de 2017. Ou seja, os contribuintes que têm muita ação mesmo, que foram propostas nesses 5 dias, certamente elas podem ser afetadas positivamente, tá? E aí vamos aguardar o que, vai estar decidido. Eu acho que esse é um tema realmente que vai rolar, vai acontecer. Talvez essa questão das execuções fiscais seja trazida à tona, não sei realmente se vai ser. E também deve ser trazida à tona essa questão com relação a processos administrativos. Certamente a Fazenda vai querer esclarecer quais processos administrativos poderão ser afetados, quer dizer, resguardados da modulação dos efeitos. Consequentemente, se você resguarda de uma modulação dos efeitos um processo administrativo proposto antes de 15 de março de 2017, significa dizer que você, contribuinte, que fez um pedido de restituição, você não vai ser afetado, ainda que você não tenha proposto uma ação judicial. Vamos dizer que você fez todas as retificações no dia 14 de março de 2017 e essas retificações você acabou fazendo pedidos de restituições com declaração de compensação até 15 de março de 2017, o pedido mãe de restituição via Perdicomp, você não vai ser afetado negativamente pela modulação. Você terá o seu direito à restituição resguardado. A dúvida que fica é quanto às execuções fiscais,
se as execuções, os autos de infração fiscal, se eles posteriores a 15 de março de 2017, eles obviamente não restariam afetados pela modulação dos efeitos. E a grande questão são os anteriores a 15 de março de 2017, que tem discussão administrativa, mas me parece que se tem impugnação anterior a 15 de março de 2017, você é afetado positivamente. Tá? Se o auto de infração é posterior a 15 de março de 2017 e houve impugnação, justamente falando da inconstitucionalidade do ICMS, do PIS/COFINS sobre o ICMS, me parece aí que não vai ser afetado negativamente pela modulação, ainda que o fato gerador tenha ocorrido antes de 15 de março de 2017. Enfim, há muita filigrana aí, não dá para a gente aprofundar muito aqui, mas fiquem atentos a isso também. Tese filhote. Tese filhote é afetado pela modulação? Não. Tese filhote, inclusive, pode ser afetada positivamente com essa decisão, porque é o de case. Tá? Algumas teses filhotes já caíram, como, por exemplo, a exclusão do CMS da CPRB. Talvez seja o mesmo desfecho que vai ter a exclusão do CMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, calculados pela base de cálculo presumida, que presume lucro sobre receita bruta, diferentemente é uma ação que não se aplica às empresas do lucro real, porque as empresas do lucro real já deduzem claramente o ICMS da base de cálculo de RPJ e da CS, mas me parece que algumas teses filhotes serão afetadas positivamente, que não, talvez essa do IRPJ da CSLL, porque a lógica talvez se assemelhe à lógica da exclusão do CMS da CPRB, tá? Mas a exclusão do CMS-ST, por exemplo, das bases do PIS e da COFINS, me parece que é afetada positivamente, que isso deve chegar, quer dizer, já chegou ao STJ e deve ter um desfecho favorável ao fisco, até porque o STF já disse que não vai julgar esse tema, tá? E outras teses me parece que acabam surgindo, em que em outros âmbitos vai gerar muita discussão. Dentre elas também está no STF para ser julgada PIS/COFINS do PIS/COFINS, não sei o que esperar realmente, da tese em específico, vai ser muito interessante ver. Exclusão de ISS, me parece que essa aí deve ser em favor do contribuinte, embora, se eu não me engano, o julgamento está 3-3, já iniciou com um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas acho que é afetada positivamente sim, tá? Muito pela decisão, muito por ser o ICMS faturado, a lógica me parece que é 100% igual. E aí, a título de tese filhote, que a gente traz para mostrar para vocês que essa discussão estimulou muito, tanto é que tem essa notícia do valor, outras teses que trata de tributo na base de cálculo do tributo, que é justamente essa de excluir o ISS da própria base de cálculo. A lógica, me parece, é a mesma da exclusão do PIS/COFINS, do próprio PIS/COFINS, porque esses tributos, que são considerados indiretos, tá? Em regra, eles são incluídos na própria base de cálculo. O ICMS tem lei específica para essa inclusão, o ISS não tem lei específica para a inclusão e o PIS/COFINS não tem lei específica para a exclusão. O ISS, e aqui já é uma notícia nova, né? Vocês já viram? O ISS tem como fatiador o serviço, o ICMS, dentre outras questões, a circulação de mercadorias e também prestação de serviços. E o PIS e COFINS tem como fato gerador a receita bruta. Esse é o grande distinguish dessas três teses, né, de exclusão do PIS/COFINS. O PIS/COFINS talvez seja afetada mais positivamente, exclusão do ISS da própria base de cálculo, assim como ocorreu no passado com relação ao ICMS, com um pouquinho de diferença que o ICMS tinha lei para aquilo, o ISS não, me parece que a lógica do ISS, excluindo da própria base de cálculo, ela foge um pouquinho da exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS e também da aplicação do lead case. Há um distinguish, esse distinguish certamente deve estar sendo feito pelos municípios, porém é uma tese que de todo modo pode pegar algumas citações, transcrições e um pouquinho da raspa decidente da exclusão do CMS das bases do PIS e da COFINS, e que é interessante aí vai começar a ser abordada e vai chegar aos tribunais estaduais, e a gente vai ver como os tribunais vão passar a se posicionar, que aquele eventual advogado que for mais acelerado vai começar a propor esse tipo de ação, alguns outros vão resguardar mais um pouco. Vale a pena arriscar? Me parece que hoje em dia, se há modulação dos efeitos, quando essa discussão chega no Supremo ou chega no STJ, se há modulação, me parece que o contribuinte tem que arriscar. Então, embora a tese tenha distinções da tese mãe, que é a tese da exclusão do CMS,
é uma tese que talvez valha a pena ali para alguns prestadores de serviço arriscar, tá? E a lógica, tanto do PIS/COFINS, excluindo do PIS/COFINS, quanto excluir o ISS do próprio ISS, é justamente pela sistemática de precificação que se tem de produtos e de serviços. Porque, em regra, muitas empresas, quando vão precificar seus produtos, ela incluem, faz a técnica chamada gross up, incluem o tributo na própria base de cálculo, ali, quer dizer, para fins de chegar ao preço final. Se ele inclui o tributo para chegar ao preço final, me parece ali que ele coloca o tributo também na base de cálculo. E o tributo, quando a gente está falando, eu estou falando de PIS/COFINS, ICMS, ISS, enfim, dentre outros tributos que eventualmente você pode incluir no gross up ali para aumentar o seu preço e você chegar o preço sobre a sua margem que você quer manter, tá bom? O ISS, inclusive aqui eu chamo um ponto muito interessante, é que muitos contratos que existem de empresas que são do lucro presumido e lucro real, são prestadoras de serviço, no próprio contrato tem a discriminação do valor do serviço e o valor com o ISS incluso, que ele é transferido a título de pagamento para o tomador do serviço, tá? Muitos contratos, inclusive de escritório de advocacia. Se assim é porque, é claro, que na receita bruta desse escritório, por exemplo, de advocacia que faz isso, ou empresa de consultoria que faz isso, já tem o ISS incluído. O ISS, é claro, está ali destacado no próprio contrato, tá? Então, essa é uma discussão muito lógica, válida, tanto é que isso é a nítida comprovação de que, para a estratégia de precificação, o ISS, o PIS e COFINS, eles já estão incluídos ali na própria base de cálculo. A grande diferença é que o PIS e COFINS é a receita bruta, que é a base de cálculo, e do ISS é o preço do serviço ali que a gente estaria falando. Então, esse é outro distinguish que pode gerar ali uma danificação nessa tese, mas, como eu falei antes, talvez valha a pena arriscar. Tá bom? É isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês. Agradeço imensamente. Extrapolamos aí o prazo de fala, mas essa me parece são as discussões em voga. Próxima quinta falaremos sobre temas novos, fugiremos aí a lógica da exclusão do CMS. Penso eu que a gente já mata esse coelho e volta a falar sobre temas novos do direito tributário, já que nas dois últimos minutos tributários, dentre eles esse também, já estamos falando muito de exclusão do CMS, tá bom? Forte abraço a todos vocês, tudo de bom.